Sr. Presidente, tanto sucinto quanto possível, um bocado engasgado, mas é mesmo só com um bocadinho de água. A questão que o Sr. Dr. Óscar Gaspar referiu sobre o modelo de sociedade que está diretamente relacionado com o modelo do setor da saúde. Estamos de acordo. Estamos perfeitamente de acordo. Estamos perfeitamente de acordo. Para o PSD, sempre defendemos, continuamos a defender, na prática, um modelo em que convive o setor público com o setor social e com o setor privado. E em que, inclusive, o setor social e o setor privado podem prestar serviço ao setor público através dos modelos de contratação que garantam transparência, fiscalização e regulação por parte do Estado em defesa daquilo que é a boa utilização ou uma até melhor utilização dos recursos públicos. Isto leva-nos, por exemplo, ao processo das parcerias público-privadas. E uma vez que o Sr. na parte final, pelo menos na parte final da sua intervenção, da alocução que fez, se permitiu naturalmente falar sobre questões que interessam diretamente à Associação dos Hospitais Privados, e isso é legítimo, vejo isso com toda a naturalidade. Perguntava-lhe também de outros temas, nomeadamente como é que vê o modelo de PPPs aplicado na área da saúde, os resultados que tem obtido e a mais recente decisão do Governo de renovar um concurso público para a PPP de Cascais, para que a PPP de Cascais possa ter uma continuidade com este operador ou com outro, bem como a decisão que se coloca até ao final do ano relativamente à de Braga, por exemplo. Depois, Dr. Óscar Gaspar, sim, até há uns anos atrás, os partidos que neste momento suportam este governo falavam de austeridade, de dificuldade, de tudo aquilo que fosse absolutamente pejorativo. Agora assistimos a um discurso, parece que concertado, entre pelo menos o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, porque descobriram recentemente que há um problema de subfinanciamento, que é um termo muito mais delicado e cordato de compilar toda a problemática que existe no setor da saúde. Portanto, anteriormente havia o castigo, a austeridade, a vontade de fazer com que as pessoas se sentissem mal. Agora não, há um problema de subfinanciamento, que é uma coisa muito mais singela. Havendo subfinanciamento antes, agora e depois, a verdade é que tudo está a derrapar. Os prazos de pagamento, as dívidas, a degradação é inegável. E, portanto, o Sr. nas explicações que faz, referindo-se naturalmente ao setor privado, diz inclusive, explicou-nos isso, que a dívida, a componente maior da dívida respeita aos subsistemas. SNS não. Mas muito recentemente nós tivemos notícias profusas nos jornais alertando para a dívida aos hospitais privados. E, sendo de pouca a componente da dívida total, essa do SNS, a verdade é que o próprio Ministro da Saúde veio referir que em março já passado, iria proceder a uma regularização extraordinária. Apesar do Sr. nos estar agora a referir que é uma componente menos relevante. E, portanto, o que eu lhe pergunto sendo assim, que preocupação foi aquela tão grande? Julgo que até o Sr. fez declarações públicas na altura, se não, então corrija-me, obrigado, mas que levou pelo menos o Ministro a garantir que haveria uma atualização extraordinária. Portanto, esse é um aspecto. Depois, a questão da colocação de produtos à consignação que eu lhe coloquei, eu percebi que nos hospitais privados não existe, ou que tenha conhecimento não existe. O que é estranho, porquê? Porque os modelos mais livres, menos regulados de contratação dos hospitais privados poderiam levar-nos a compreender que poderiam subsistir este tipo de mecanismo comercial mais ligeiro. Eu, a ser assim, percebo que é exatamente por isso, por o facto nos hospitais públicos e nos EPS existirem mecanismos de contratação mais regulados, legalmente regulados,
é que este critério imaginativo leva a que estes modelos possam aparecer exatamente nos públicos e nos EPEs. E nos privados não exista, segundo aquilo que nos transmitiu, que tenha conhecimento, não existe este tipo de mecanismo comercial. Mas isso, pronto, é uma questão que nós veremos também de outra maneira. Depois, perguntava-lhe, quero renovar a pergunta, só para terminar, duas questões, Sr. Presidente, rápidas, que é o número de cirurgias que eu tinha-lhe perguntado. Já respondeu do SIGIC e respondeu da nossa parte perfeitamente esclarecido. Se tem noção, é se o número de cirurgias tem aumentado ou tem baixado em termos homólogos. Era essa a pergunta. E, finalmente, juros de mora. Dr. Óscar Gaspar, há uns anos atrás, quando os fornecedores das autarquias locais começaram a cobrar juros de mora e, em alguns casos, a recorrer coercivamente para a cobrança, ou judicialmente, dos juros de mora, foi um paradigma que se alterou fundamentalmente nas autarquias locais, em termos de gestão de tesouraria, prazos de pagamento, tudo mudou, tudo mudou. Portanto, a questão que coloca no setor da saúde, se os fornecedores começam a fazer valer esses juros de mora, eu estou em crer que também tudo irá mudar, porque a isso serão obrigados. Muito obrigado.